Olá, olá, me chamo Felipe, né? E bem, eu senti aí de gravar esse vídeo em resposta a uma grande questão, né, que tem se levantado aí nesses últimos dias, né? Muitas mensagens sendo enviadas, né? Muitas postagens, pessoas comentando em suas redes sociais, né, de que a grande notícia chegou, né? O anticristo já está entre nós. Porque bem, a ONU recentemente, né, colocou na frente da sua sede uma estátua, correto? Uma estátua, como a gente pode ver aí, de um leopardo, né, com asas, suas bocas aí para fora, dizendo que, né, isso foi um presente do México para as Nações Unidas. Ela botou lá em frente a, a sua sede, dizendo que essa estátua simboliza, né, o guardiã, como a guardiã da paz e da segurança. Bem, muitas pessoas estão dizendo por causa disso que isso é a prova evidente de que o anticristo já está entre nós, né? Que isso é o cumprimento, na verdade, de uma profecia que está lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 2, que diz: a besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como de um urso, e sua boca como a de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade, né? Que essa estátua aí, então, é o símbolo de que o anticristo já tem a sua vaga lá nas Nações Unidas. Em breve ele aparecerá para trazer, né, pelo menos dizer que vai trazer a paz à humanidade. E aí então, cumprindo a profecia, né, e trazendo o fim do mundo aí com a volta de Cristo. Bem, então, né, algumas pessoas estão meio apavoradas, algumas estão meio assustadas, né? Outras estão espalhando a notícia como se realmente agora chegou a hora finalmente chegou, o anticristo será revelado. E fica então a pergunta, né? Será que então que realmente nós estamos vendo aí a profecia do anticristo se cumprindo? De que o anticristo realmente chegou, ele já está entre nós. Será? Bem, antes de eu responder, deixa eu já pedir perdão, né? Porque sabe como é que é a transmissão? Não é uma transmissão lá profissional, né? A webcam um pouco ruim, a, o áudio, né? Também não é lá essas coisas, mas eu espero que vocês compreendam. Bem, e respondendo à pergunta, a resposta é não. Não tem absolutamente nada a ver com profecia bíblica se cumprindo. Bem, os cristãos, né, de um modo muito, infelizmente, muito amplo, tem um problema muito sério com a questão da interpretação e a aplicação de textos bíblicos, principalmente quando se trata de profecias e quando se trata de Apocalipse, então aí que é uma festa. Mas e isso é em toda a história isso acontece, e por causa disso muitas pessoas acabam, né, forçando muitos textos e interpretações, principalmente pegando versículos isolados sem o seu real contexto e tentando forçar essa interpretação dentro de alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que foi dita, alguma situação, né, algum fato que aconteceu durante toda a história da humanidade. Bem, e nesse caso não é muito diferente. Como eu disse, as pessoas estão pegando essa estátua, perdão, botando lá e falando que essa é a interpretação correta. Só que a gente tem um problema muito sério, né? Muito sério mesmo. Que se a gente só de ler o texto, se atentar um pouco ao texto, a gente percebe que está sendo forçada uma certa situação aí nessa interpretação. Bem, qual é o primeiro grande problema? O primeiro grande problema é que quando as pessoas espalham essa notícia com essa imagem, elas só expõem o verso 2. E a descrição da besta, né, a descrição que João faz dessa besta lá no capítulo 13, né, que seria o anticristo, ela já começa no verso 1. Então é complicado você ignorar o verso 1 e só olhar o verso 2. Né? Esse é um problema muito sério, é o que eu falei.
é uma certa mania que temos de pegar e isolar versículos do seu contexto para tentar forçar uma interpretação em algo. Bem, e lá no verso 1 diz: Vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. Bem, então vamos lá, o que a gente faz? Então, né, estão dizendo aí que essa estátua é a estátua lá de Apocalipse 13, verso 1 e verso 2, que é a estátua lá que deixa claro a evidência, né, que mostra para nós que a ONU vai anunciar em algum momento o anticristo, ou que o anticristo já está entre nós. Então, o que a gente vai fazer aqui é algo óbvio. Primeiro, né, vamos comparar a estátua com o que é descrito em Apocalipse 13. Né? Esse é o primeiro passo, é o passo óbvio que todos nós deveríamos fazer antes de sair espalhando essa notícia, correto? Então vamos lá. Primeiro, diz que vi subir do mar uma besta, olha só, uma besta com 10 chifres. Bem, não estou vendo 10 chifres na cabeça da estátua. Já começa aí. E 7 cabeças. Bem, só estou vendo uma cabeça na estátua. Não está batendo. E sobre os chifres haviam 10 coroas. Se não tem nem o chifre, muito menos a coroa em cima do chifre, correto? E sobre as cabeças trazia o nome de blasfêmias. Não vejo nenhum desses nomes de blasfêmias aí também. A besta que vi era semelhante a um leopardo. Ok, correto, aí bateu. Seus pés eram como os de um urso. Bem, fazendo uma breve pesquisa, você já vai perceber que os pés da estátua não têm absolutamente nada a ver com pés de urso. Para começar aí, se você contar, principalmente usando ali o da frente, ele só tem 4 dedinhos ali, né? Só tem 4 dedinhos na estátua. O que um leopardo, né? Que na verdade esse bicho não é nem um leopardo, ele é um jaguar, né? Mas ok, né? Vamos dizer que são parentes. Eles têm lá os seus 4 dedinhos. Um urso tem 5 dedos. Se você pesquisar na internet aí, pata de urso, vai ver um monte de planta, porque eu descobri que existe uma planta com esse nome, mas você vai ver que o urso, a pata do urso tem 5 dedos. Então, não tem absolutamente nada a ver com pata de urso. E vi, peraí, vamos lá, um leopardo, seus pés eram como de urso, e sua boca como a de um leão. Ah, pode ser, mas ainda parece para mim só uma boca de jaguar mesmo, não parece uma boca de leão. E o dragão lhe deu seu poder, seu trono e sua grande autoridade. Então, olha só de ver o texto, nós já vemos problemas muito sérios aqui de que não bate, a estátua não bate com a visão tida por João. A gente vê muitas características aqui que ele descreve que não tem absolutamente nada a ver com a estátua. Nada, nada. A única semelhança é essa. E olha só, a estátua, o jaguar que está ali na estátua, ele tem 2 asas. Em nenhum momento nós vimos aqui na descrição que essa besta, né, que surge do mar, tem asas. A gente não vê essa descrição aqui. Não vê em nenhum momento falando aqui que ela de fato tem asas. Então, outro problema muito sério que a gente vê aqui, né? Que não bate com a questão da descrição. Aí algumas pessoas tentam lembrar lá da besta, né? Que Daniel viu. Mas a gente sabe e que a profecia lá do animal que ele viu, além de ter 4 asas, né? Era uma profecia que já se cumpriu, né? Que era uma referência ao governo da Grécia, que se levantaria anos depois, né? Era uma referência direta a esse governo que se levantaria anos depois. Então não tem nada a ver com o que a gente vê aqui nos dias de hoje. Então, só da gente ver aqui a descrição que está em Apocalipse para a descrição da estátua, a gente já vê que não bate. É o que eu falei, é uma forçação, uma tentativa, é forçar um texto a dizer o que ele não está dizendo. É tentar forçar que o texto fale algo que ele não está falando. Então, não. Essa estátua não faz nenhum tipo de referência ao anticristo. Ela não é de estátua descrita lá em Apocalipse 13. Olha só, uma simples leitura da palavra já mostra para a gente que é uma interpretação muito forçada. É uma interpretação realmente que não faz sentido. Ela não bate
com o que a Bíblia nos mostra. E bem, fazendo essas interpretações aí, que a gente olhou para o texto bíblico, a gente pode pensar em algumas coisas. Como, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é que, olha só, o anticristo, ele não aparecerá, ele não virá com uma camisa escrito: Oi, eu sou o anticristo, me adorem. Não vai ser assim. Ele, pelo contrário, ele virá de forma sutil, enganando as nações. Ele não vai ser uma referência direta a essas coisas. Ele não virá, vamos dizer assim, representado por essa imagem, né? Olha aqui, tá vendo? Olha a imagem aqui. Olha só, eu sou o anticristo. Não. Primeiro que a gente tem que entender o que João viu ali, ele viu de fato esse animal. Ele viu de fato este animal, mas esse animal ele representava algo para ele. Ele tinha uma representação para Daniel. A representação era o quê? Era uma representação direta à questão do poder que a besta teria por causa dos chifres, da influência que ela teria, do governo que ela teria sobre os reinos, né? Quando a gente vê a questão das 7 cabeças e tudo mais. Então, isso era uma questão simbólica, né? O que João viu foi uma representação, ele viu o animal, mas foi uma representação simbólica de como o anticristo seria. Então, não, ele não vai vir com essa imagem, né, que a gente vê João descrito, tatuada com ele. Esse é a primeira questão. A segunda questão é que isso mostra até um certo desconhecimento cultural de algumas pessoas, né? Por quê? Bem, esse animal que a gente está vendo aí, ele é um animal, uma representação muito comum no México, né? Na cultura mexicana, né? Esse animal ele já é contado, igual nós temos aqui a nossa cultura, com saci, com a mula sem cabeça, com curupira, né? Esse animal ele tem uma representação cultural muito forte lá no México, ou seja, ele já existe há anos, né? A representação dele, no caso, né? Ele já existe há muitos anos. Eu vou até aqui mostrar para vocês dividir a tela aqui rapidinho. Espera aí, deixa eu parar aqui rapidinho. Compartilhar. Ó, deixa eu até parar aqui. Ó, essa imagem aí que eu estou mostrando para vocês, ela é a imagem do filme Coco, A Vida é uma Festa, se eu não me engano, o nome do filme, que é um filme da Disney, que lançou alguns anos atrás, não lembro exatamente o ano, mas aí, é um animal que está representado lá na questão da estátua, né? Esse ainda, né? Ainda bem que eles não fizeram igualzinho, senão ia ser pior, porque esse ainda tem 2 chifres, aí que o pessoal vai ficar doido mesmo. Mas esse animal, ele tem uma representação cultural lá no México. Como esse filme ele relatava a questão cultural do México, eles relataram esse filme aí no filme. Eu repito, é como se um saci aparecesse no filme brasileiro, entendeu? Não significa nada. É só uma questão cultural, uma representação cultural do país. Não foi um animal que inventaram, né? Que inventaram para botar lá, que tiraram da. Não, é só uma representação. Essa estátua ela foi um presente de 2 artistas, né? Chamados Jacob e Maria Ângela, que são mexicanos, que deram para o representante mexicano dentro da ONU e ele botou lá, né? Como falando, né? Que esse era o símbolo, né? Que representava a paz. Que, repito, não quer dizer absolutamente nada. Então tem esse segundo problema. O terceiro problema é que as pessoas se apegam muito à questão do não, mas isso é para mostrar que os governos deste mundo estão com o anticristo, né? Gente, todos os governos deste mundo, todos, não é só da ONU, mas todos eles, são governos anticristo, sem exceção nenhuma. O próprio Cristo disse que o governo dele, o reino dele, não era desse mundo. Da mesma forma, a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Então, todo governo, qualquer um que seja ele tem uma influência maligna. Não tem para onde correr.
E, além disso, além de todo governo do mundo ter essa influência maligna, né, que a gente compreende aí, que o reino de Deus ele não é um reino deste mundo, nós, nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que o espírito do anticristo ele já está entre nós. Ele já está entre nós. Ele já habita entre nós e que um dia ele se revelará através de uma figura ou de um poder que então fará as coisas descritas que a gente vê ali no Apocalipse, né? Então, não, isso é para representar. Não precisa representar nada. A gente já sabe que todos os governos desse mundo, eles militam contra o cristianismo, contra os cristãos. E, para encerrar, um quarto ponto, que aí é esse ponto que realmente me preocupa muito, nós hoje, nós somos, a gente se acha muito entendedor do Apocalipse, né? E, bem, a gente é muito apegado à visão apocalíptica, né? Eu até ouvi um termo que eu gostei muito, que era apocalipse de mídia, né? Que é esse apocalipse muito hollywoodiano, né? A gente vê nos filmes, vê os filmes sobre o fim do mundo, vê as coisas sobre o fim do mundo, e acha que é exatamente daquele jeito. Não, o apocalipse de escrito bíblico ele é muito, muito diferente, né? Eu costumo dizer que aquele filme Deixados para Trás, ele fez um mal gigantesco na visão sobre as últimas coisas das pessoas, né? Ele é um filme muito, muito difícil, muito complicado, muito com muitos erros e ele mexeu com o imaginário popular, principalmente dos cristãos acerca das últimas coisas, né? Então a gente tem essa visão apocalíptica meio midiática, né? Meio de filme, né? Igual nos filmes, né? Igual na novela da Record, seja lá onde for. Não é assim que as coisas funcionam. E dito isto, eu volto ao ponto principal. Nós temos que ter muito, muito cuidado com o que nós compartilhamos na internet. Muito cuidado com o que nós espalhamos pela internet. Muitas dessas pessoas, elas só pegaram aquele textinho ali, leram e falaram, é isso mesmo, e saíram espalhando. E veja bem, se elas tivessem tirado 30 segundos para fazer uma análise bíblica, elas já veriam que, pô, não está batendo muito bem isso daqui não. Mas nós somos muito ansiosos, né, por espalhar notícias e não fazemos uma pesquisa a fundo das coisas. Então a gente acaba espalhando muita inverdade por aí, muitas coisas que não são reais, que não são verdade. Mas pastor fulano disse isso, pastor ciclano. Tá, mas quem é esse pastor? Você acompanha ele? Você sabe se ele tem um trabalho sério? Você sabe se ele tem realmente um trabalho bíblico bom? Ou é só porque ele está lá com a nomenclatura de pastor que você espalhou? Então a gente tem que saber analisar a fundo as coisas. Nós temos que buscar analisar a fundo essas coisas para a gente não espalhar, sair espalhando um monte de coisa. Né? Eu vi pessoas terrorizadas, com medo de, agora não. E por uma mentira. Por uma mentira. E dito tudo isso, isso me causa uma preocupação, principalmente quando eu vejo desses pontos, porque às vezes parece que os cristãos eles estão mais ansiosos pela vinda do anticristo do que realmente pelo retorno de Cristo. E nós esquecemos, quando olhamos para as coisas do Apocalipse, nós esquecemos da real mensagem de que Cristo voltará. E os sinais estão aí, a todo momento. Em toda a história, os sinais aparecem a cada dia mais, cada vez mais. Das guerras, rumores de guerras, das doenças, do amor se esfriando. A gente vê os sinais, eles estão aí. Então a gente não precisa ficar inventando o sinal de que Cristo está voltando. Os sinais reais já estão aí. Nós temos então que tomar cuidado com essas coisas, nos atentarmos à verdade e de fato nos preocuparmos com a volta de Cristo. E cuidado para não cair nesses sensacionalismos, nessas notícias que muitas vezes parece só quer causar. O que eu falo, parece que tem grupos, às vezes, de cristãos que estão mais preocupados em causar caos e pânico do que realmente pregar a palavra de Deus. Dito tudo isto, espero que você esteja convencido de que essa estátua não tem absolutamente nada a ver com a questão dita lá em Apocalipse 13, com a questão do anticristo. Sim, o anticristo virá um dia, ele aparecerá um dia, ele perseguirá a igreja um dia, isso vai acontecer,
quando não faço ideia se hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 5, 6, não sei, mas ele de fato virá, e um dia Cristo virá, retornará, derrotará o anticristo e reinará eternamente com o seu povo. Mas essa estátua aí é a famosa fake news, não tem absolutamente nada a ver com os sinais da volta de Cristo. Os sinais estão aí a todo momento. Esse sinal não é o dele. Espero que vocês coloquem amor em minhas palavras. Não estou aqui para julgar ninguém, para atacar ninguém, pelo contrário, só para dar um esclarecimento sobre o que nós estamos vendo hoje, porque temos que tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo e vendo, e principalmente com o que nós estamos espalhando, principalmente nesse ponto. Dito isso, eu agradeço se você teve aí a paciência de me ouvir até o final. Deus abençoe vocês aí rica e abundantemente. Qualquer dúvida, só me procurar que eu converso mais, esclareço mais essa notícia, tá bom? Um abraço, tchau.